El momento ha llegado. Todas las naciones, todos los medios de comunicación, la Iglesia de Jesucristo se reúne para oír al regidor de los gentiles, el que murió, resucitó y volvió a vivir. Ya regresó. El Señor está aquí. José Luis de Jesús Miranda. Olá, abençoados! O tema de hoje é a contagem regressiva. Te deixamos com Jesus Cristo homem. Abençoados com todas as bênçãos. Os dias estão se aproximando. De fato, o tema de hoje tem a ver com isso, com a contagem regressiva. Ou melhor, o porquê da contagem regressiva. Há um mundo esperando por nós. O sistema está observando porque eles não podem oferecer o que nós oferecemos. Eles estão sem esperança. Eles não conhecem os mistérios de Deus. Portanto, a contagem é bem importante. Nesse momento, enquanto crescendo em graça se aproxima a essa etapa de estabelecer um novo governo, um novo sistema, para poder consertar este mundo que está à deriva sem esperança. Então, vamos ler Lucas, para que você veja a contagem regressiva em Lucas capítulo 17. 17, começando no verso 24, veja como diz: porque como relâmpago que ao fulgurar resplandece desde um extremo do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja desprezado por esta geração. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Isso é uma contagem. Noé lhes advertia e eles continuavam com seus costumes, se casavam em suas férias, em seus dias de religiosos. E chegou esse momento. E está se aproximando cada vez mais. Cada vez que veja esse relógio, cada segundo que passa, é 1 segundo a menos. Cada minuto, 1 minuto a menos. Cada dia é 1 dia a menos. Dessa contagem maravilhosa que estamos levando a cabo. Então, por isso, nós podemos falar assim. Exemplo, quando começou a contagem, quais foram as primeiras coisas que tomaram lugar? Vamos ver em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. Imagino que faziam muitas perguntas a Paulo por causa da confusão que existia já naqueles dias. A presença dos apóstolos, o falso evangelho da circuncisão, levaram Paulo um dia a exclamar assim, verso 5 diz: assim que não julgueis nada antes do tempo, até que veio o Senhor, o qual aclarará também o oculto das trevas e manifestará as intenções dos corações, e então cada um receberá o seu louvor de Deus. Esse dia tinha que chegar por causa de que se desconhecia onde estava a maldade. Quem ia imaginar que Pedro
foi um traidor toda a sua vida, que ainda que tenha caminhado com Jesus, era um homem perigoso para a fé, por causa do judaísmo que ele apresentava. Lembra que esse rameirismo religioso, Jeremias já vinha anunciando, os profetas já vinham falando desse rameirismo. Isso é um espírito de religião que se introduzia entre os crentes judeus. Mas, pouco a pouco, começamos, por exemplo, Gálatas capítulo 2, quando Paulo exclama desta forma, falando dos apóstolos. Aí começou a se destapar a panela, se destapar a maldade. Capítulo 1, verso 14, veja quando diz: mas quando vi, falando dos apóstolos, que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a judaizar? Quer dizer que aí Paulo destapou o culpado de todos, a Pedro e os demais apóstolos, obrigando os gentios a judaizar. Diz que Paulo viu que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho. E se esses discípulos que afetaram a história totalmente, bom, como dizem que Pedro foi o quê? O primeiro papa? Seja ou não seja, mas daí começou toda a maldade que hoje se manifesta em Roma por causa desses 11 apóstolos. Então, se destaparam as trevas. Aí tudo começou. Aclarar o oculto das trevas, separar os dois evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. Assim que nós fielmente seguimos nessa contagem regressiva as catástrofes, a situação. Você tem visto? Eu te disse, princípio do ano. Olha no Brasil, o último, a pior catástrofe que eles sofreram em toda a história. Veja as inundações, veja o tremor, os céus sendo abalados. Não há um sinal que eu tenha mencionado para esses tempos que não tenha se cumprido. Seguimos fielmente com a contagem regressiva, cada dia, cada minuto, cada segundo. Conte. Assim que me despeço de vocês, declarando-os abençoados dos pés à cabeça, declarando vocês sãos, declarando prósperos, declarando que vocês entram nessa confiança, dessa cobertura poderosa, angelical que nós temos. Os declaro reinando em vida, os declaro em seu automóvel marca Triunfo. Deus sempre nos conduz em triunfo. Assim que, abençoados, até uma próxima ocasião, que estaremos aqui contando os dias. Abençoados. Hey, abençoados! Sou Bob, o gato viajante. Eu gosto de viajar pelas nações e contar as coisas que vejo. Hoje vou contar a vocês o que aconteceu a meu amigo Memo. Que emocionado estava Memo! Ele e sua família tinham se mudado a uma cidade diferente e hoje era seu primeiro dia de aula. Memo estava tão contente em conhecer novos amigos que até colocou sua melhor camisa, a do 666. Se despediu declarando o melhor dia e para a escola. Mas quando chegou na sala de aula, todos estavam em um ânimo bem diferente. Todos olhavam estranho para ele como se não gostassem dele, e até o professor olhava sério para ele. Me pergunto, o que estará acontecendo com eles? Será que eles não gostam de pessoas novas? Quando chegou em sua casa, ligou para sua prima Lolinha, já que elas sempre se divertiam juntos quando viviam na mesma cidade. A verdade é que ele ficou muito decepcionado na escola e sabia que Lolinha faria com que ele se sentisse melhor. Lolinha, não sei o que aconteceu na escola. Eu tive um bom proceder, mas todos me trataram mal. Lolinha o escutou atentamente e lhe disse: o que está acontecendo com você se chama perseguição.
As pessoas no começo se assustam com o 666, porque a religião inventou muitas mentiras sobre o nosso número precioso. Mas papai disse que devemos ter um bom proceder para que aqueles que ainda não são iluminados vejam que somos pessoas alegres, amáveis e muito sábias. Também lhe disse que é um privilégio, pois isso significa que sabemos perfeitamente que Ele é Deus e que tudo coopera para o bem. Também lhe ensinou a Filipenses 1:29, porque a vocês é concedido a causa de papai, não que somente creiam nele, senão que também padeçam por ele. Também lhe disse que papai passa perseguições por causa da verdade, tanto é que lhe proibiram entrar em alguns países e até o tiraram de um banco. Uau! Quer dizer, miau! Que orgulhoso me sinto de papai que é tão valente. A partir deste momento, Memo declarou que seu proceder seria cada vez mais espetacular, sem se envergonhar de nosso pai e nem de seu número. Foi assim que, pouco a pouco, todos começaram a ver que Memo era o melhor estudante e também o mais amável, e que, graças a seu proceder, alguns receberam a palavra e foram iluminados. Até o professor ficou cortado. As histórias dos abençoados sempre terminam felizes. Bem, nos vemos quando eu volte da minha próxima viagem pelas nações. A cobertura com vocês!